Existem poucas coisas mais irritantes do que perder suas chaves, mas na maioria das vezes o mistério acaba quando encontramos elas em nosso bolso, ou debaixo de um pedaço de papel na mesa da cozinha. Mas alguns mistérios não são tão fáceis de resolver, como esses segredos alucinantes trancados em cofres e tumbas ao redor do mundo. Desde o túmulo amaldiçoado de um imperador chinês, até o estoque perdido de um traficante de drogas bilionário, vamos mostrar a você essas misteriosas portas trancadas que não podem ser abertas nunca. Número 10. O templo mais rico do mundo. No estado de Kerala, no sul da Índia, existe uma antiga história real de tesouros, segredos antigos e intrigas mortais. O templo de Sri Padmanabhaswamy, em Trivandrum, é o santuário sagrado de Mahavishnu, a divindade hindu mais poderosa de todas. O templo inteiramente banhado a ouro foi construído no século XVI e foi reformado alguns séculos depois pelos reis Travancore, uma das famílias antigas mais ricas da Índia. De acordo com as lendas locais, os reis de Travancore encontraram sua vasta riqueza dentro de paredes de pedra e da abóbada do templo. Então, em 2011, a Suprema Corte Indiana exigiu uma auditoria de rotina feita sobre o tesouro no templo. Contar o tesouro foi bem mais difícil do que parece. Os líderes religiosos locais alertaram que abrir os cofres iria desrespeitar a Mahavishnu, levando a uma punição catastrófica celestial. A última vez que alguém tentou foi em 1931. E a lenda diz que uma súbita praga de cobras saltou da cripta. Mas apesar dos protestos e ameaças de morte de hindus radicais, o advogado T.P. Sundarajan conseguiu permissão para abri-lo pela primeira vez em séculos. Não muito depois, ele e sua equipe abriram 5 dos 6 cofres e ficaram surpresos com o que encontraram. Dentro do templo havia um tesouro de coroas, armas, sacos de diamantes, rubis, estátuas de ouro, vasos feitos de ouro, elefantes dourados, moedas de ouro e até cocos dourados cravejados de joias. No total, o conteúdo do tesouro foi avaliado em $1 trilhão americanos. Mas uma porta permaneceu trancada. O cofre chamado Bharatakon Kalara. Uma enorme figura de serpente na porta indicava perigo, e os sacerdotes do templo e estudiosos védicos insistiram que abrir a última porta traria um grande infortúnio. A única maneira de entrar com segurança no cofre seria se um sacerdote hindu ou santo realizasse um rito sagrado conhecido como Mantra Garuda. O único problema é que não há ninguém vivo que saiba fazer isso. Claro, algumas pessoas duvidam de coisas como maldições e superstições, mas desde que o advogado morreu misteriosamente, ninguém se atreveu a abrir o cofre final. Número 9. Os cofres da varíola. A varíola é uma doença mortal e altamente contagiosa, que matou milhões ao longo da história humana. Foi encontrada nos túmulos das múmias egípcias e ceifou a vida de reis, rainhas e camponeses. A doença causa uma erupção cutânea dolorosa, cheia de pus, que irrompe por todo o corpo e leva a hemorragias, falência de órgãos e uma eventual morte. A doença pode ser evitada desde 1798, quando Edward Jenner descobriu uma vacina, mas demorou até a década de 1960 para que a humanidade realmente enfrentasse a varíola de frente. Mas a boa notícia é que, graças à medicina moderna, a varíola foi erradicada. Bom, não completamente. Pequenas quantidades da doença sobrevivem, congeladas dentro de instalações militares ultra-secretas de armas biológicas nos Estados Unidos e Rússia. Se qualquer uma das amostras for liberada, a doença pode se multiplicar e matar milhões novamente. Muitos argumentam que as últimas amostras restantes deveriam ser destruídas, mas nem os Estados Unidos e nem a Rússia parecem dispostos a fazê-lo. Eles dizem que é para que possam fazer vacinas melhores, caso a varíola volte, de alguma fonte desconhecida ou até se for reintroduzida por terroristas. Mas alguns temem que os Estados Unidos estejam mantendo o vírus porque os russos também o têm, e os russos a mesma coisa. Ambos os lados podem estar usando essa doença mortal como uma carta na manga, no caso de uma nova corrida armamentista biológica. Bom, seja qual for a verdade, vamos todos esperar que esse cofre trancado nunca seja aberto de novo. Número 8. Tumba secreta do Imperador Qin. Enquanto o Império Romano estava em crise, a China antiga estava desfrutando de uma era de paz. O Imperador Qin Shi Huang uniu os 7 estados beligerantes e se tornou o chefe da primeira dinastia imperial chinesa. Ele era um líder que sonhava em viver para sempre, e embora ele tenha chegado ao poder com apenas 13 anos, ele imediatamente começou a trabalhar em seu túmulo, para que sua vida eterna após a morte fosse digna de um rei. Bom, no caso o imperador. E o Imperador Qin não brincou. Seu extenso complexo de tumbas foi trabalhado por um total de 700 mil pessoas em todo o país, muitas das quais construíram os mundialmente famosos guerreiros de terracota, 8 mil estátuas de argila em tamanho natural, prontas para defender seu imperador na vida após a morte. Mas as fotos que temos do vasto exército do Imperador Qin são apenas a ponta do iceberg.
sua própria tumba permanece selada e só podemos especular o que há lá dentro. Arqueólogos chineses alertaram que a tumba é protegida por armadilhas que contêm mercúrio tóxico. A escala da tumba também é enorme, e seria impossível escavá-la com a tecnologia atual. Talvez um dia a humanidade vai ver o local de descanso final do imperador. Mas calma, pode demorar uns 2000 anos a mais. Número 7. Salão dos Registros. E agora, o Egito, a terra do Nilo e maravilhas do mundo antigo como a esfinge, um enorme leão com a cabeça de um faraó, esculpida em um único pedaço gigantesco de calcário. Não há dúvida de que a esfinge ainda esconde segredos, e os egiptólogos ainda a estudam em busca de resolver os enigmas da história. Mas quando falamos do Egito Antigo, nenhuma teoria é estranha. Após a descoberta de espaços vazios abaixo da esfinge por um novo radar de penetração no solo, alguns especialistas afirmam ter encontrado o mítico Salão dos Registros egípcio. Este seria um achado incrível, e iria conter um tesouro de informações e artefatos que nos dariam novos insights sobre essa misteriosa civilização. A perspectiva mais emocionante para os teóricos da conspiração é que o tal salão pode provar suas afirmações de que os alienígenas visitaram a Terra durante a época dos faraós, e poderia nos informar da localização mítica da cidade de Atlântida. Mas e aí? Por que as autoridades egípcias estão bloqueando qualquer escavação sobre a esfinge? Será que os teóricos da conspiração estão certos? Número 6. Assassinato no hotel. Nas profundezas das montanhas rochosas canadenses, no Fairmont Banff Springs Hotel, há uma porta fechada que esconde um segredo terrível. Em 1906, diz a lenda que uma família inteira foi assassinada enquanto dormia no quarto 837. O serviço de limpeza descobriu seus corpos na manhã seguinte, caídos em poças de sangue com marcas de mãos ensanguentadas em todas as paredes. Desde então, a sala foi fechada com tábuas e gesso. O hotel afirma que o quarto nunca existiu, apesar dos avistamentos regulares de fantasmas andando pelos corredores. Número 5. O porão do Taj Mahal. De volta à Índia e o mundialmente famoso Taj Mahal. Sua conhecida cúpula branca é um ícone nacional indiano, mas alguns acreditam que esse monumento esconde um segredo subterrâneo. A maioria das pessoas concorda que o complexo do mausoléu foi construído pelo Império Mongol, o império muçulmano que governou a Índia por mais de 300 anos. A história conta que Shah Jahan o construiu para homenagear sua esposa favorita, que morreu ao dar à luz ao seu 14º filho. Mas alguns hindus que têm uma rivalidade de longa data com muçulmanos indianos apontaram para uma série de misteriosos quartos trancados no Taj Mahal. Eles dizem que esses quartos podem significar um encobrimento religioso, e o Taj Mahal foi realmente construído como um templo hindu, não como um palácio muçulmano. Será que é para conservação, como dizem as autoridades? Ou para esconder algo mais misterioso? Como saber se nunca ninguém pôde entrar lá? Número 4. Tesouro abaixo do Machu Picchu. Construída pelos Incas, a cidade de Machu Picchu data da época medieval, mas era desconhecida para o resto do mundo até 1911. Essa cidade secreta no alto das montanhas foi usada pelos reis incas como uma fortaleza, até que sua população fugiu dos invasores espanhóis e a varíola que trouxeram. Mas os arqueólogos dizem que os incas deixaram para trás mais do que só ruínas. Logo abaixo do Machu Picchu estariam tumbas e sistemas de cavernas não descobertos. A análise de radar mostrou a presença de metal, quase certamente ouro e tesouro, mas a localização dessas câmeras torna impossível alcançá-las. Os peruanos temem que esse lugar sagrado seja danificado se os arqueólogos causarem danos às muralhas da cidade, conforme o governo for recusando a permissão. Acho que nunca descobriremos esse tesouro inca. Número 3. Instalação de resíduos nucleares de Onkalo. Como que se armazena lixo nuclear altamente perigoso? Como manter esse lixo seguro e evitar que as pessoas o encontrem, especialmente quando ele se mantém perigoso por milênios? Uma empresa finlandesa acha que encontrou uma resposta, enterrando os resíduos em uma enorme instalação subterrânea, lá no fundo, em uma rocha sólida de granito. O repositório fica no final de um túnel de 8 km e um dia será preenchido com milhares de barras de combustível altamente radioativos, capazes de causar um sofrimento terrível por outros 100 mil anos. É a mesma quantidade de tempo que os humanos estão na Terra. Os especialistas dizem que essa é a maneira mais segura de armazená-lo, mas com um período de tempo tão longo, dá para ter assim tanta certeza? Assim que a instalação estiver em operação, suas enormes portas de aço serão fechadas para sempre, e vamos torcer para que seja mesmo para sempre. A instalação deve permanecer desconhecida por milhares de anos, e vai saber o que vai acontecer durante esse tempo. Civilizações irão surgir e cair. A Terra provavelmente vai passar por outra era do gelo. Talvez a humanidade nem mesmo exista nesse ponto. Portanto, a pergunta que os finlandeses agora têm é: eles deveriam simplesmente enterrar esses resíduos e esquecê-los? Ou deixarem algum tipo de indicação na superfície para alertar as pessoas de ficarem longe?
E não se pode depender do idioma, porque ninguém vai falar inglês daqui 100 mil anos. Então, como sinalizar para ter cuidado? Bom, tomara que eles resolvam isso e que as portas dessa instalação de Yoncalo nunca mais sejam abertas. Número 2. O cofre de Pablo Escobar. O narcotraficante colombiano Pablo Escobar ficou famoso por todo o luxo, riqueza e poder que tinha, contrabandeando cocaína da América do Sul para os Estados Unidos. No início de 1990, estimou-se que sua gangue fornecia 80% da cocaína na América do Norte, e Escobar tinha uma renda pessoal de 21,9 bilhões de dólares por ano. Mas a sorte de Escobar não durou para sempre, e ele foi morto a tiros pela polícia em sua casa em 1993. A enorme propriedade de Escobar foi vendida, incluindo uma mansão à beira-mar em Miami. Uma rica família de empresários comprou a propriedade e morou lá normalmente até que decidiram fazer algumas reformas. No meio do trabalho da reforma, eles encontraram uma abóbada subterrânea. Lá dentro se depararam com um enorme cofre de metal. Conhecendo a reputação de Escobar, os novos donos deste baú do tesouro ficaram um pouco assustados com o que poderiam encontrar ali. Poderiam ser drogas, armas, dinheiro, qualquer coisa. No entanto, antes que eles tivessem a chance de abrir o cofre, ele foi roubado. Até agora não foi recuperado, e portanto talvez nunca saibamos o que tenha lá dentro. A polícia de Miami não fez nenhuma prisão, e além disso não sabe o que foi roubado, exceto um velho cofre. Parece que Pablo ainda tem o poder de criar mistérios, mesmo no outro plano. Número 1. O ovo Preston. E agora vamos a um local novo para o nosso mistério final, a cidade de Preston, em Lancashire, na Inglaterra. Um cofre despretensioso está guardado em um banco nessa cidade pacata. Alguns rumores dizem que lá dentro está um ovo Fabergé, de valor inestimável que pertenceu aos czares russos. Ovos Fabergé são incrivelmente raros e valiosos, e foram feitos para a família real russa com ouro e pedras preciosas. Existem 43 mantidos em museus e coleções. A rainha da Inglaterra tem 3 deles, mas 7 ainda estão desaparecidos, e apenas 2 deles sobreviveram à Revolução Russa. Então, como foi acabar lá na Inglaterra? Bom, a teoria diz que Dr. Maxwell Wilcock, um excêntrico explorador que viajava regularmente para a União Soviética durante a Guerra Fria, era na verdade um espião. Ele agora está morto, mas sua família afirma que ele falou sobre um ovo de ouro e que era amigo do joalheiro que o possuía. Quando ele morreu, deixou um rastro de dinheiro e itens suspeitos para trás. Sua família encontrou milhares de libras enfiadas em seu pijama. O joalheiro que viu pela última vez o famoso ovo não percebeu seu valor e o vendeu por 1.250 libras. Nos valores de hoje em dia, o ovo custaria mais de 38 milhões de dólares. Claro, a família de Wilcock está desesperada para abrir seu cofre e colher as recompensas de seu enigmático familiar. Mas sem nenhuma menção a isso em seu testamento e sem outra autorização, o banco se recusa a deixar que coloquem as mãos no objeto. Bom, estou torcendo para que eles consigam desvendar esse mistério logo. E aí, você arriscaria viver uma antiga maldição para se tornar fabulosamente rico? Deveríamos abrir todas essas portas e que se dane tudo isso? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!